Vamos lembrar rapidinho que a gente viu na última aula. Na última aula nós estudamos o modelo do sombreamento log normal. Então, depois de você filtrar as variações, os desvanecimentos de pequena escala, né, através de uma janela móvel, você obtém as médias locais, que através de uma quantidade bem grande, né, necessariamente grande de amostras, numa escala log-log, você passa essa reta na tentativa de, através de mínimos quadrados, melhor representar o comportamento médio dessa variação com a distância, seja da potência entregue ao receptor, seja da atenuação. As duas estão relacionadas entre si através da potência do transmissor. O modelo serve para as duas coisas. Mas você tem essa variação que a gente chama de desvanecimento ou variação de larga escala, geralmente associada a sombreamentos, ou seja, o bloqueio do raio direto entre o transmissor e o receptor. E as práticas, ao longo das décadas, têm demonstrado que, na escala logarítmica, com valores em decibéis, a distribuição de probabilidade dessa variação é mais ou menos gaussiana. Então a gente força a barra, diz que essa distribuição, essa variável aleatória, desde que representada em decibéis, ela tem uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, onde a variância e, consequentemente, o desvio padrão são obtidos através dessas mesmas amostras, fazendo as diferenças ao quadrado entre o modelo log distância, essa reta em vermelho, e o valor da média local daquela grandeza. E a média é uma média que varia com a distância, dada pelo modelo log distância, por essa curva em vermelho. E com isso, na aula passada, resolvemos alguns exercícios envolvendo a probabilidade de um sinal, ou até mesmo de uma razão sinal-ruído, ser maior ou menor do que um certo limiar para uma certa distância. Para uma certa distância, no caso da interferência entre duas células, era a distância relativa ao pior caso. O pior caso era onde o receptor estava mais afastado da fonte de sinal e mais próximo da fonte de ruído simultaneamente. Bom, de qualquer forma, o modelo de sombreamento log normal te dá probabilidade para uma certa distância, assumindo uma área circular. Ou seja, te dá a probabilidade no perímetro daquela área. Mas muitas vezes não estamos interessados só no perímetro, e sim na própria área de cobertura. Então, na aula de hoje, vamos começar estendendo o modelo de sombreamento log normal para a obtenção de um outro modelo que está completamente vinculado ao modelo de sombreamento log normal, como vocês vão ver daqui a pouco, que é a percentagem ou porcentagem de área coberta. Ou seja, ao invés de obtermos uma probabilidade para uma certa distância, para um certo perímetro, vamos estender essa probabilidade para a área toda. E a gente consegue isso de uma maneira relativamente simples. Então, eu vou adiantar aqui as transparências, a gente começa a aula de hoje a partir dessa daqui. Então, no nosso caso, obviamente que, se você quiser estender o conceito de probabilidade de área coberta para toda a área circular relativa ao perímetro, onde a gente fez o cálculo anterior utilizando o modelo de sombreamento log normal, nós agora vamos ter nessa figura a curva tracejada, né, o círculo tracejado, refere-se ao nível de potência ou de atenuação, enfim, nível de potência associado ao limiar da probabilidade que você quer determinar. Então, um modelo de sombreamento log normal, um modelo log distância correspondente, eles têm essa variação em função da distância. Então, o perímetro é circular. Mas na prática, é lógico que essa figura aqui é aproximada, né? Só para ilustrar. Na prática, você vai ter essa variação em torno dessa média dada pelo modelo log distância.
Essa variação tem a ver com o fato de que o cenário não é homogêneo. O cenário varia com o ângulo em torno da transmissora, da antena transmissora. Varia com o ângulo de azimuth. Consequentemente, você tem essa variação. Então, somente a curva achurada, a região achurada aqui em vermelho, é que tem potência maior ou igual àquela do seu limiar P0. E aí a gente define a percentagem de área coberta como sendo a razão, no ponto de vista geométrico, como sendo a razão entre a área onde realmente você está entregando pelo menos P0 de potência, pela área total circular, onde essa potência deveria estar sendo entregue segundo o modelo log distância. Bom, essa interpretação geométrica ela é interessante na hora de desenhar, visualizar, interpretar fisicamente o que está acontecendo, mas essa equação não nos dá nada. O que importa é o que vem na próxima transparência. Então, o que a gente faz simplesmente é pegar vários pontos, né? Primeiro, vamos pensar da maneira discreta. Você pega vários pontos dentro daquela área circular de raio D, vários pontos, para diferentes distâncias entre transmissor e receptor, e faz a pergunta: nesta posição, qual é a probabilidade do nosso sinal ter uma potência PR maior ou igual do que aquela do limiar? E você repete essa conta para vários pontos. Soma essas probabilidades e divide pelo número de amostras, o número de pontos usado para obter, então, esse valor médio de probabilidade para o limiar P0. Repara aqui, ó, isso é importante observar. O limiar é o mesmo daqui, ó. Se você fizer isso para todos os pontos da área circular, ao invés de um somatório, você vai ter uma integral. E a integral é uma integral diária, onde essa normalização é para que a probabilidade no final dê unitária. Se tudo isso aqui for igual a 1, essa integral vai dar a área, dividida pela área, vai te dar a probabilidade de 100%. Tá? Então, essa normalização é para fazer com que este valor fique entre 0 e 1. Por causa da simetria circular, a gente vai usar as coordenadas polares. Então, aqui eu estou definindo R para ser a distância, né? Representar a distância desde a origem, onde está o transmissor, R igual a 0, até o perímetro, onde o raio é igual a D. Então, a integral em R vai de 0 a D. Em φ, vai de 0 a 2π. E o infinitésimo de área, em coordenadas polares, é R, dr, dφ. O integrando não depende de φ. Vamos lembrar que isso daqui, ó, baseado no modelo log distância, depende apenas da distância, ou seja, depende apenas de R. Então, a integral em φ sai imediatamente, dá 2π. E ficamos apenas com a integral em R, de 0 a D, cuja probabilidade, que aparece aqui no integrando, também é uma integral. Tem a ver com aquela função erro que a gente viu na aula passada. Então, continuamos tendo aqui uma integral dupla. Essa função probabilidade aqui, essa função erro, é dada por essa integral. E o valor médio é dado pelo modelo log distância correspondente naquela região. A única coisa que eu fiz foi trocar D por R, porque agora D é fixo, representa o perímetro da área circular. Então, eu troquei D por R. R varia de 0 até D. Essas integrais aqui parecem horrorosas, mas, por incrível que pareça, problemas semelhantes já surgiram há muitas e muitas décadas atrás. Tudo isso já foi definido como uma função especial. Então, esta integral, não vamos mostrar os detalhes, mas essa integral dupla,
ela pode ser reescrita desta forma, em termos da função erro. Essa função erro já está atualmente programada no MATLAB. Quem gosta do software matemática, essa função também já está programada, já é levada em consideração. Obviamente que essa função especial é uma integral que não pode ser avaliada analiticamente. Ela aparece tanto na literatura, tanto em problemas, tanto de engenharia como de física, que o pessoal acaba dizendo que isso aqui é uma função especial e estuda ela. Então você tem tabelas, propriedades, ela já está programada no MATLAB. Então, para nós hoje isso não é um problema, tá? Vamos interpretar esses parâmetros sem explicar como chegamos nessa equação, vamos acreditar que ela é verdadeira. Repare que essa percentagem de área coberta, por um certo limiar P0, depende de dois parâmetros aqui, o A e o B. Eu estou usando A e B para manter a mesma notação do livro-texto, do livro do Rapaport. Onde o parâmetro A, que obviamente tem a ver com esse limite de integração, o parâmetro A é este limite de integração dividido por raiz de 2. É isso daqui, ó. Lembrando que a média é dada pelo modelo log-distância correspondente. Então, o parâmetro A é esse limite de integração inferior aqui, ó, dividido por raiz de 2. Enquanto que o parâmetro B é dado por isso daqui, ó. Ou seja, ele é proporcional à razão n, n é o índice do modelo log-distância, a inclinação da reta na escala log-log. E sigma é o desvio padrão em decibéis. Então aqui, ó, use o valor em decibéis do sigma, porque este é o modelo sombreamento log normal. Valores em decibéis. Então repara. E outra coisa, repara que esse parâmetro A tem a ver com o argumento da função erro dividido por raiz de 2, que te dá a probabilidade no perímetro. Ou seja, aquela probabilidade que a gente estudou na aula passada, baseada no modelo de sombreamento log normal. Então, repara que esse parâmetro A, se eu passar o raiz de 2 para cá, esse parâmetro A vezes raiz de 2 te dá a probabilidade da potência ser maior que o mesmo limiar, é o mesmo limiar, só que no perímetro. Ou seja, o parâmetro A pode ser descrito em função da probabilidade desejada, só que para o perímetro. Enquanto que o parâmetro B tem a ver com a razão n sobre sigma, ou se você preferir, sigma sobre n. Então, você pode fazer um ábaco que está colocado na próxima página, de acordo com o livro do Rapaport, onde você tem a probabilidade na área toda, a gente chama isso de percentagem ou porcentagem de área coberta, em função da mesma probabilidade, só que no perímetro daquela área, e da razão n sobre sigma. E aí você vai com muita calma no MATLAB, foi o que eu fiz para obter o próximo ábaco, é o mesmo que aparece no livro do Rapaport, segunda edição, que na primeira edição está errado. Mas na segunda edição isso já foi corrigido, esse ábaco daqui, ó. Deste lado, em vermelho, você tem a percentagem de área coberta, ou seja, a probabilidade estendida para toda a área circular. Aqui foi truncado em 0,6, que geralmente os valores não são menores do que isso, na prática. Enfim, mas o gráfico vai de 0,6 até 1. E isso é dado aqui na escala horizontal em função da razão sigma sobre n. E cuidado, o sigma tem que ter o valor dado em decibéis. Então, se, por exemplo, o sigma for 3 dB, aqui entra 3. É o valor do sigma em dB. Dividido pelo n adimensional,
que te dá a inclinação da reta do modelo log distância. Então, a percentagem de área coberta é dada em função neste ábaco, em função da razão sigma dividido por n, e em função da probabilidade para o mesmo limiar, só que no perímetro, para a distância d, ó, que foi aquilo que a gente fez na aula passada utilizando o modelo de sombreamento log normal. Então, por exemplo, se a probabilidade da potência ser maior que um limiar no perímetro for de 80%, você chega aqui e vem para cá, para essa curva correspondendo a 80% de probabilidade no perímetro. E aí você vem percorrendo essa curva. Você vem percorrendo a curva, até chegar na razão sigma sobre n do seu problema. Vamos imaginar que a razão sigma sobre n, nesse caso, seja igual a 4. Então você vem, até chegar aqui, ó, nesse ponto onde a razão sigma sobre n é igual a 4. Aí você traça uma reta aqui, ó, na horizontal e lê o valor da percentagem de área coberta, que sempre vai ser maior do que o valor da probabilidade no perímetro. Porque o perímetro é o pior caso. Então, se, por exemplo, no perímetro a probabilidade foi 0,8, na área toda é maior do que isso. Aqui deu, sei lá, 0,88. Beleza? Não é o único ábaco que existe. Eu já vi ábacos diferentes em diferentes livros. Mas, na minha opinião, são piores do que esse. Esse é mais fácil. Na minha opinião, esse daqui é mais fácil de se lidar. Ele é mais claro. Você estende para a área a probabilidade que você tem no perímetro em função dessa razão sigma sobre n. Para mim, esse é o ábaco mais claro. É o ábaco que, por acaso, ele está no livro-texto. E esse é o modelo de percentagem de área coberta. Ou seja, mesmo aqui você não vai ter que resolver integral nenhuma. Então, nas próximas transparências, vamos mostrar 3 ou 4 exemplos envolvendo o cálculo de percentagem de área coberta utilizando esse ábaco. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Então, vamos lá, vamos resolver o primeiro problema. Então, isso daqui, ó, o exemplo 19 é a continuação dos exemplos 14 e 15. Que exemplos foram esses? Se eu não estou enganado, foi dada uma tabela com 4 amostras. No exemplo 14, a gente obteve um modelo log distância e com isso estimamos a potência média que é recebida a 2 km. E segundo o modelo log distância, essa potência, agora não me lembro, não foi 65 não, mas teve um outro valor, não me lembro agora. Depois no exemplo 15, nós pegamos a mesma tabela e uma vez já tendo obtido o modelo log distância do exemplo 14, nós achamos a variância, apesar das amostras estarem em quantidade muito pequena, a gente forçou a barra, achamos a variância, consequentemente achamos o desvio padrão sigma, e aí fizemos a pergunta, qual a probabilidade da potência ser maior que um certo limiar, se não me engano o limiar era este mesmo, menos 65 dBm, por uma distância de 2 km. Agora a gente quer terminar aquele exemplo e estendendo a pergunta para a área toda, assumindo uma área circular com raio de 2 km. Então, continuando os exemplos 14 e 15, determine a percentagem de área coberta para o limiar de menos 65 dBm, onde essa área circular tem um raio de 2 km. Se alguém não entendeu o enunciado, pergunta agora, enquanto a gente está no início do exercício. Então, estes resultados já foram obtidos, nós não vamos repetir. Tinha uma tabela, no exemplo 14, a gente achou a inclinação N do modelo log distância correspondente, 4,41.
multiplicado por 10 dá aqui 44,1. No exemplo 14, foi dito que a distância de referência era 100 metros e para aquela distância de referência a potência menos 5 dBm. E com isso a gente montou o modelo log-distância. Nesse mesmo exemplo 14, era perguntado, uma vez obtido o modelo log-distância, qual é a potência para a distância de 2 km? Observando que essa distância de 2 km não estava originalmente na tabela. Então a gente usou os valores da tabela para inferir, né, segundo esse modelo, qual deve ser mais ou menos a potência nessa distância. E fazendo as contas, nós achamos, ainda no exemplo 14, menos 62,38. Então, para esta distância, que é a mesma aqui ó, do enunciado, 2 km, este valor vai ser o valor médio. A média que entra dentro do modelo de sombreamento log normal. Mas além da média, do valor médio, melhor dizendo, além do valor médio para aquela distância e do limiar, a gente precisa também do desvio padrão, já que o modelo é log normal. Esse desvio padrão foi obtido no exemplo 15. Opa, cadê ele? No exemplo 15, a gente obteve o desvio padrão de 6,16 dB. Então, 6,16 dB foi obtido no exemplo 15, 4,41 foi obtido no exemplo 14. No nosso problema 19, a razão sigma sobre n é 1,4, aproximadamente, né? Observe que para obter esse valor 1,40, 1,4, a gente usou o valor do sigma em decibéis, ou seja, 6,16 dividido por 4,41. Isso vai nos colocar ó, mais ou menos aqui. Para obter a percentagem de área coberta, não basta a razão sigma sobre n. Segundo o ábaco apresentado, precisamos também da probabilidade, mesmo limiar, P0, tem que ser o mesmo limiar, só que no perímetro. Isso foi obtido, se não me engano, também no exemplo 15, utilizando o modelo de sombreamento log normal. No exemplo 15, nós fizemos as contas utilizando a função erro. A leitura pode ser feita através de um outro ábaco que foi apresentado na aula passada. Então, este valor já foi obtido no exemplo 15. Essa probabilidade deu 66,4%. Obviamente, se você chegar aqui, você não vai encontrar 66,4%. Ou melhor, 0,66%. 0,66. Então, você vai ter que, no olhômetro, dizer, ó, está um pouquinho acima do 0,65. Então, você vem aqui um pouquinho acima. E aonde cortar aqui, ó, a vertical correspondendo à razão sigma sobre n, aqui você vai fazer a leitura da percentagem de área coberta, que nesse caso deu mais ou menos 89%. Repara que maior do que no perímetro. Porque o perímetro é o pior caso para esse tipo de pergunta. O perímetro está mais distante, é a região mais distante da antena transmissora. Então, a probabilidade de potência ser maior do que um limiar, ela é menor no perímetro. Segundo os nossos modelos, qualquer ponto no interior dessa área vai ter uma probabilidade maior. Consequentemente, a média no final vai dar maior. E nesse caso deu aproximadamente 89%. E com isso o problema foi concluído. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Então, vamos prosseguir para mais um exemplo. Exemplo 20. Se eu não estou enganado, é um exemplo típico do Rapaport, mas eu não me lembro de cabeça se eu tirei do Rapaport ou de algum outro livro. Então, nós temos aqui um certo ambiente urbano,
onde muitas medidas foram feitas nesse ambiente, e essas medidas, depois de processadas, depois de ter feito a média, como é que chama lá? A média móvel, retirado as variações de pequena escala que vão ser estudadas depois da segunda prova, as medidas sugerem um modelo de sombreamento log normal, onde o modelo log distância correspondente possui um índice N 4,3, típico de um ambiente urbano. Depois de estudadas as variações de larga escala, você determinou que essa variável log normal possui um desvio padrão 7 dB. E, por algum motivo, talvez porque as medidas são mais confiáveis, você escolheu, foi escolhida, você não, foi escolhida a distância de referência D0 de 100 metros. Provavelmente foi o lugar onde teve menos variação, a posição ou a distância, no caso, que teve menos variação. E aí, nesse local, você vai dizer, ó, o meu modelo log distância vai passar por esse ponto, D igual a 100 metros, com menos 15 dBm de potência. Então, aqui está a distância de referência D0 e a potência associada a essa distância, onde vai passar a sua reta do modelo log distância no gráfico log-log. Aí continua, para o atendimento das especificações de sinal ruído, você tem que atender, aí depende do tipo de sistema. Hoje em dia é capaz das restrições serem menores do que antigamente, porque a tecnologia melhorou. Mas nesse caso daqui, você tem que atender, algum engenheiro de sistemas estabeleceu isso, você tem que atender a um limiar de menos 90 dBm, cobrindo pelo menos 90% da área de cobertura daquela célula. E aqui, vamos lembrar, essa célula vai ser assumida circular com um raio D. Então, a pergunta é, determine o maior valor possível para essa célula. Aqui, dá para perceber, só pelo enunciado, que essa célula tem um raio máximo, porque quanto maior for o raio, quanto maior for a área, mais distantes estarão, né, os novos pontos e, consequentemente, a potência diminui. Então, dá para perceber que esse tipo de enunciado impõe um raio máximo para sua célula, uma área máxima para a célula. O exemplo que a gente resolveu na aula passada impunha um raio mínimo, baseado em interferência. Aqui não é baseado em interferência, é baseado no nível de potência que vem do transmissor, sem considerar interferência, e um cara de sistemas de comunicação falando, para esse tipo de modulação, você tem que garantir pelo menos 90 dBm de potência e 90% da área. Então, repara, os dois exemplos, o que a gente está vendo agora e o que a gente estudou na aula passada, se bem dimensionados, eles servem para mais ou menos estabelecer, um dá um limite superior para a célula, outro dá um limite inferior para o raio da célula. Os dois exemplos se complementam, embora eles não sejam, um exemplo não está ligado ao outro. O que complementa aqui é a ideia, tá? Aí teríamos que usar os mesmos valores usados no exemplo anterior, e o que não está sendo feito aqui. Antes de prosseguir, agora acabou. Se você entender o enunciado, o resto é tranquilo. Alguma pergunta? Repare que, antes de resolver o problema, para saber se o raio é o maior ou o menor, tenta responder isso na sua cabeça, tenta ter um significado físico. Se eu aumento a área, vai ser mais difícil garantir esse limiar de potência sobre a área. Então, isso já te indica que o que você vai obter aqui é o maior valor possível. Porque às vezes a gente se engana na desigualdade, troca o maior pelo menor e no final chega numa resposta errada. Então, tenta ver se você consegue determinar se vai ser ou maior ou menor antes de começar a resolver o problema, né? Se for possível, se o enunciado não for muito complicado. Então, aqui a gente começa pelo ábaco, porque
Aqui é diferente do exemplo anterior. Aqui já foi dada a percentagem de área coberta. Repare que esse exemplo é diferente do anterior. Aqui a percentagem de área coberta já foi dada, 90%. É aqui, ó. Nós vamos trabalhar em cima dessa linha. Outra coisa que foi dada no enunciado é a razão sigma sobre n, ó. Que nesse caso é 7 dividido por 4,3. 1,63. Então, nós estamos exatamente nesse ponto aqui, ó, que obviamente foi feito de propósito para cair exatamente em cima dessa linha azul, correspondendo a uma probabilidade para o mesmo limiar P0 de 70% no perímetro. Só que o perímetro não é conhecido, a distância D não é conhecida. Mas a gente conhece agora a probabilidade no perímetro. Então, dá probabilidade na área, 90%. E da razão sigma sobre n, 1,6, a gente obteve, através do ábaco, a probabilidade no perímetro, 0,7. Então, a gente está trabalhando de trás para frente. Então, sabendo que a probabilidade no perímetro é 0,7, a próxima etapa é descobrir qual é o argumento da função erro associado ao sombreamento log normal, que te dá a probabilidade de 0,7 no perímetro. Beleza? Então, ó, fui rápido demais, mas é o que a gente falou agora. Sabendo esse valor. E esse a gente achou que a probabilidade no perímetro é de 0,7. Perímetro, uma vez conhecido o perímetro, a gente tem a distância D procurada. Então agora a gente vai para o modelo de sombreamento log normal. A gente está andando para trás. Então, para achar D, ó, repara que o ábaco aqui é outro. Ó, é o ábaco da função erro. A gente sabe que a probabilidade no perímetro, dada pelo sombreamento log normal, é 0,7. Então, usando esse ábaco, 0,7 corresponde a um argumento da função erro um pouquinho menor que 0,5, menos 0,5. Então, eu arredondei aqui para menos 0,51. Então, o argumento da função erro, associado à probabilidade no perímetro, tem que ser menos 0,51. No caso, é a probabilidade de algo ser maior do que um limiar. Então, o argumento é o limiar menos o valor médio, dado pelo modelo log distância, dividido pelo desvio padrão em dB. Repara aqui, ó, o limiar é menos 90 dBm. De acordo com o modelo log distância, a potência na distância de referência é menos 15 dBm. Aqui aparece mais, por causa do sinal de menos, menos a média. E a potência cai de 43 dB por década. Aqui aparece o sinal de mais, por causa do menos da média. Dividido pelo sigma, que aqui é 7 dB. Ou seja, a gente vai ter que igualar isso daqui, ó, a menos 0,51. E no final, fazendo as contas, a gente acha que a distância tem que ser no máximo de 4,58 quilômetros. Se a área for maior, se o raio da área for maior que isso, você não vai conseguir atender, segundo o enunciado, a percentagem de área coberta vai ser menor que 90%. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, último comentário. Este é o máximo valor possível, já que se der aumentar a percentagem de área coberta com, no mínimo, menos 90 dBm, vai diminuir abaixo dos 90% especificados. Outro exemplo foi tirado do livro do Rapaport, ainda era no sistema GSM. Então, nós temos uma certa operadora de telefonia móvel operando na banda C,
Então, segundo o enunciado, a banda C, no enlace do telefone para a rádio base, operando entre 1850 e 1880 MHz. E no enlace de descida da rádio base para o telefone, operando, os canais operando entre 1930 MHz e 1960 MHz. Ou seja, em algum lugar a gente vai pegar aqui, se for necessário, não me lembro agora de cabeça. Não, isso aqui acho que é só dado mesmo, isso aqui não vai ser utilizado no final. Tá? Isso aqui é só aquele blá 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 para fazer o enunciado ficar grande e você achar que está resolvendo um problema prático. Então, essa empresa deseja instalar um sistema GSM e as especificações do rádio indicam que você tem que ter uma percentagem de área coberta, a área toda, de pelo menos 90%, para um limiar de menos 90 dBm. Repara que são os mesmos valores do exemplo anterior. O limiar é menos 90 dBm e a área a ser atendida pelo menos com menos 90 dBm tem que ser de pelo menos 90% dessa área que foi especificada para ser atendida pela rádio base. E aí, uma empresa foi lá e fez um monte de medidas na região. As medidas, depois de filtradas as variações de pequena escala, as medidas foram tratadas num laboratório, num computador, por alguém, e sugerem que o modelo sombreamento log normal é adequado, onde o modelo log distância possui uma inclinação n igual a 4, e o sombreamento log normal tem um desvio padrão de 8 dB. Para concluir o modelo log distância, nós temos que dar a distância de referência, D0, e a potência para aquela distância de referência. Neste caso, o modelo, isso é comum em alguns modelos, isso é comum. O modelo log distância é dado para uma distância de referência de 1 km, assumindo que em torno da antena até 1 km não há grandes bloqueios, não há grandes construções, de maneira que a potência que você vai usar no modelo log distância, assumindo uma distância de referência de 1 km, é o modelo do espaço livre. Então, pessoal, o modelo do espaço livre não vai abandonar vocês até o final do curso. Então, tem que saber, tem que continuar estudando o modelo do espaço livre. E, consequentemente, a atenuação de espaço livre. Sabemos também que a potência do transmissor é de 20 watts. Repare que aqui ela não foi dada em dBm. O ganho da antena transmissora é de 10 dB. O ganho da antena receptora é de 3 dB. E a gente vai desconsiderar descasamento de polarização. Então, qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Se a região que essa empresa quer atender possui uma área de 2.500 km², estime, obviamente, que aí você vai ter que fazer uma gambiarrazinha, né? Assumindo, né, que as células têm área circular, etc. Estime mais ou menos o número mínimo de células necessário para fornecer a cobertura desejada. Ou seja, a gente vai ter que descobrir algo muito parecido com o que foi feito antes. Repara, a percentagem de área coberta foi definida. Isso vai te dar um raio mínimo, máximo para a área, máximo. Uma vez obtido o raio máximo da área, você vai determinar a área da célula no máximo. Dividir a área da célula pela área total, e isso vai te dar, né, você pega o inteiro mais próximo, isso vai te dar o número mínimo de células necessário para fazer essa cobertura, aonde as células estão sendo consideradas com área circular. Ou seja, este exemplo é muito, muito parecido com o exemplo anterior. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta?
Puxa vida. Então eu tenho uma pergunta. 20 watts equivale a quantos dBm? De cabeça eu também não sei. Vamos ver aqui. Então, ninguém fez pergunta Eu, ou... Oi, pode falar, por favor. eu acho que 43 eu calculei aqui. Que beleza. Vamos ver se é. Então eu calculei errado, porque eu calculei rápido também. Não tem importância. Eu também não sei de cabeça. Então eu não posso cobrar uma coisa que eu não saiba de cabeça. Alguma outra pergunta? Então eu estou assumindo que todo mundo entendeu o enunciado. Então é muito parecido com o exemplo anterior. A gente vai começar do ábaco que a gente mostrou hoje, percentagem de área coberta. Então o ábaco já nos deu a percentagem de área coberta, novamente 90%. Vamos trabalhar em cima dessa linha. O que mudou aqui em relação ao enunciado anterior é a razão, uma das coisas que mudou é a razão sigma sobre n. Aqui vai ser 8 dividido por 4, vai dar 2. Então a gente vai trabalhar neste ponto aqui, ó. Razão sigma sobre n igual a 2, percentagem de área coberta 0,9. Aí, para passar para a probabilidade no perímetro, você não vai andar assim até lá. Isso daqui é só para percentagem de área coberta. Você vai tentar estimar. Repara que não deu exatamente em cima de uma curva azul. Então você vai no olhômetro tentar estimar se ela está mais para de cima ou mais para de baixo. Vai dar um valor, que eu não sei de cabeça, entre 0,7 e 0,75 nesse problema. Então cuidado para não cometer erro bobo. Daqui você vai tentar estimar se ela está mais próxima da de cima, se ela está mais próxima da de baixo, e aí tentar obter um valor razoável que te dê uma boa estimativa para probabilidade no perímetro. Então vamos lá. A razão sigma sobre n igual a 2, é aquele segmento tracejado na cor preta. A percentagem, ou porcentagem, de área coberta, 0,9, então estamos naquele pontinho ali, que foi marcado em vermelho. E eu, no olhômetro, estimei, com auxílio do ábaco, que aquilo deve estar mais ou menos próximo do valor 0,73. Então, cuidado, pessoal. A gente faz essa leitura aqui, ó. Imaginando uma reta, uma curva, né? Mais ou menos com as mesmas características, chegando até aqui. Então, da área, passamos para a probabilidade no perímetro. E aí, vamos usar o modelo de sombreamento log normal para achar a distância máxima que essa célula pode ter. Até aí, é muito parecido com o problema anterior. Só que precisamos antes estabelecer o modelo log distância e está faltando achar a potência para a distância de referência, que aqui vai ser dada pelo modelo do espaço livre. Vocês já são experts nesse modelo. Primeiro temos que... por isso que aparece a frequência. A gente vai pegar o pior caso possível. Repara, vou voltar atrás. Esse sistema tem que operar de 1850 até 1960. Lógico que aqui no meio outras empresas vão atuar, mas a frequência vai de 1850 a 1960. O pior caso é aquele onde, segundo o modelo do espaço livre, você vai ter menos potência. Ou seja, menos potência dificultando a cobertura. Esse é o pior caso. O que vocês acham que vai fornecer aqui o pior caso? A menor frequência ou a maior frequência? Maior frequência. Por quê? Porque a atenuação do espaço livre dela é maior. Isso. Por quê? O comprimento de onda é menor. Ou seja, o tamanho do enlace relativo ao comprimento de onda
vai ser maior. Então, aqui nós vamos pegar o pior caso, que é para maior frequência, 1960 MHz. Isso ficou claro? Segundo o enunciado, o problema é potência. Então, o pior caso é aquele que te dá menos potência. Ou seja, é aquele onde o enlace é maior em relação ao comprimento de onda. O enlace será maior, o comprimento do enlace vai ser maior em relação ao comprimento de onda, quando o comprimento de onda for menor. Então, a gente vai pegar a maior frequência, 1960 MHz, para fazer esse cálculo. Opa, acertei, está aqui, ó, 1960 MHz. Então, em 1960 MHz, arredondando a velocidade da luz para 3 vezes 10 a 8, deu 1,153 metros, ou seja, é o famoso 153 milímetros. É o seu comprimento de onda. A atenuação de espaço livre, não confundir com a atenuação do modelo espaço livre. Atenuação de espaço livre, então, é 20 log 4π d0 sobre lambda, fazendo porque o d0 foi dado. Ó. Você está querendo calcular a potência na distância de referência, segundo o modelo do espaço livre. Então, para a distância de 1 km, cuidado com as unidades, deu 98,29 dB. É o pior caso, é aquele que a atenuação vai ser maior. É quando o comprimento de onda é o menor. E ele é menor para maior frequência. Então, usando o modelo de espaço livre para calcular a potência na distância d0 de 1 km vai ser a potência do transmissor, mais, aqui é mais porque é potência, mais ganho aumenta a potência, mais o ganho do transmissor, mais o ganho do receptor, todos esses valores em decibéis. Se você está usando mais, menos, é tudo em dB. Menos a atenuação de espaço livre para a distância que já foi calculada. Então a Vivian estava correta, aí eu fui mais precioso ainda, coloquei com 2 casas decimais, valor em dB sempre com 2 casas decimais, tá? Mais não precisa, menos você perde precisão. 2 casas decimais. Então, a potência do transmissor deu 43,01 dBm. O ganho do transmissor, eu não coloquei os dBs aqui, mas é 10 dB. Do receptor, 3 dB. E no final, fazendo as contas, deu menos 42,28 dBm. Esse é o valor que vai entrar no modelo log distância. Agora o modelo log distância está concluído. Nós agora temos a probabilidade no perímetro, que deu 0,73, é mais ou menos essa linha vermelha aqui na horizontal. E para que a probabilidade seja em torno de 73%, o argumento da função erro, associado ao sombreamento log normal, tem que ser um pouquinho menor que menos 0,5. No olhômetro, eu estimei menos 0,6. Esse argumento, ó, como é a probabilidade de ser maior do que, é P0, o limiar, menos a média, dividido pelo desvio padrão em decibéis. Segundo o enunciado, o limiar é menos 90 dBm. A média é o modelo log distância com o sinal trocado, porque é menos a média. Então, é menos a potência na distância de referência, ou seja, é mais 42,28, mais 10N, eu esqueci aqui, mas eu acho que o N é 1,4, não, nem me lembro mais. Enfim, o N que foi dado antes, acho que é 4. Ah, tá aqui, ó, 4. 4 vezes 10, 40. Log de D dividido por D0, onde D0 é a distância de referência que já foi dada no enunciado 1 km. Isso daqui, na situação limite, tem que ser igual a menos 0,6. Agora é só igualar os argumentos. Você vai ver que, segundo o enunciado, o raio da célula não pode ser maior do que 11,8 km.
Aí a gente vai, então, calcular a área desta célula, a maior área possível, porque a gente quer o mínimo de células. Então, a gente vai pegar a maior área possível, segundo o modelo. Então, lembrando que a área de círculo é πr ao quadrado. Então, você vai calcular, arredondando, 438 quilômetros quadrados de célula. Ou célula ou área para ser coberta para aquele serviço. Como a área total é de 2.500 quilômetros quadrados, fazendo a divisão, você vai ver que pelo menos 6 células vão ser necessárias para efetuar a cobertura desejada, lógico, assumindo que as células são circulares, etc, etc. Mas é uma estimativa, né? Pelo menos você não sai do zero. Então, mais uma vez, como é importante você caracterizar, seja com medidas, seja através de um modelo confiável, a sua região de cobertura antes de dimensionar os seus enlaces. E o problema termina aqui. São só 3 exercícios apresentados aqui envolvendo a percentagem de área coberta. Alguma pergunta, pessoal? Bom, nessas últimas 3 aulas, contando com 3 aulas, né, mais ou menos, depois da prova, vocês perceberam como medidas no local são fundamentais para você dimensionar o seu sistema. Inclusive, observando a qualidade, né, da razão sinal-ruído, problemas de interferência. E aí, isso já foi observado, obviamente, há muito tempo, e que as medidas são necessárias. Porém, elas são caras. Fazer medida com precisão não é barato. Você precisa ter aparelhos confiáveis. Esses aparelhos eles têm que ser levados até o local da medida. No passado isso era muito complicado. Hoje é um pouco menos complicado, mas mesmo hoje você precisa de uma van, colocar toda a aparelhagem lá dentro. A van tem que ter uma antena, que vai ser a antena receptora. Geralmente é interessante você fazer também a caracterização em função da altura do receptor. Então, geralmente na van, a antena vai montada num mastro, onde ou automaticamente ou manualmente, esse mastro tem que ser, a altura do mastro tem que ser variada. Enfim, medida é muito complicado. Então, na década de 60, um grupo de japoneses, liderados pelo Okumura, se não me engano, um professor, não sei de que universidade ele era. Ele resolveu, provavelmente instigado por empresas de comunicação ou pelo próprio governo, ele resolveu caracterizar o território japonês numa certa faixa de frequências, tá? Naquela época, eles não estavam ainda interessados em telefonia móvel. Então era mais pensando em radiodifusão, TV, FM, serviços de despacho, né? Polícia, ambulância, táxi, enfim. Então, numa certa faixa de frequência, dentro das faixas que a gente costuma classificar como VHF e UHF, ele fez uma série de medidas em várias regiões do Japão, para diferentes alturas de antenas, tanto na transmissora como receptora, para diferentes ambientes, perto do mar, longe do mar, no centro da cidade, na região suburbana. E em 1968, numa revista japonesa, ele publicou os seus resultados, ou seja, ele levou, junto lá com a equipe, com os alunos, com os estagiários, levou esses dados para dentro lá do laboratório e foi filtrando, criando ábacos para no final você ter um modelo de previsão de cobertura sem que haja a necessidade da empresa ou da pessoa que vai montar o serviço ter que fazer medidas, a não ser talvez algumas medidas para confirmar o que já tinha sido feito. E esse modelo foi super, super importante, inclusive nos dias de hoje, continua sendo uma referência. E mais tarde, talvez na próxima aula, a gente vai ver que ele foi
vamos dizer assim, ele foi aperfeiçoado pelo Hata, e aí criou-se um modelo que é chamado até hoje de modelo Okumura-Hata. Mas o grande trabalho, na verdade, foi feito pelo Okumura junto com a sua equipe. É lógico que não foram só 3, né? No título do artigo ficaram os 3 principais, mas deve ter dezenas de outras pessoas que ajudaram a levantar esses dados. Então, observe que é parecido com uma receita de bolo, tá? Porque o modelo já foi filtrado e vai ser apresentado da maneira como eu vou apresentar agora, tá? Então, esse modelo foi inicialmente obtido através de medidas que iam desde 150 MHz até 2 GHz. 2 GHz. Mas, na medida em que os sistemas de comunicação, principalmente os sistemas de comunicação pessoal, na década de 1980 e 1990, começou a aumentar, o pessoal perguntou, será que a gente não dá para dar pegar os ábacos do Okumura e puxar um pouquinho, fazer uma extrapolação? Aí o pessoal percebeu que também o modelo era bom, mesmo que você pegue as curvas do Okumura e puxe até 3 GHz. Mas, inicialmente, as medidas foram feitas dentro dessa faixa, de 150 MHz até 2 GHz. Os enlaces estudados, né, variaram desde 1 quilômetro de distância entre transmissor e receptor até 100 quilômetros. Então, vocês estão observando que não era, o objetivo aqui não era as comunicações celulares na época, era mais cobertura de radiodifusão, principalmente, serviço de despacho, ou então telefonia daquelas que o cara carregava aquele telefone, aquele trambolho dentro do carro, mas eram serviços mais pensando em radiodifusão e serviços de despacho. As alturas do transmissor também foram inúmeras. Tinha rádio base colocada até 1 quilômetro de altura, no alto de um morro, no alto de uma montanha, por exemplo. E os transmissores, foram feitas várias medidas com os receptores, em mastros, onde você podia aumentar o mastro até 10 metros acima do solo. Então, eles iam pondo lá 1 metro, 2 metros, e fazendo as medidas, inúmeras medidas, onde, então, no nosso modelo do Okumura, as distâncias D vão de 1 a 100 quilômetros, as alturas do transmissor até 1 quilômetro, 1.000 metros, né? E alturas do receptor até 10 metros, em relação ao solo, né? Não é em relação ao nível do mar. Após inúmeras medidas, foram levantadas curvas, que são conhecidas como os ábacos de Okumura, para fazer a predição de cobertura da seguinte maneira. E, obviamente, vamos lembrar que o que a gente falar para atenuação vale também para potência em dBm, em decibéis, é só trocar o sinal, tá? Então, no ábaco do Okumura, você primeiro determina a atenuação em dB daquele seu enlace através do modelo do espaço livre. Aí ele de novo aparecendo. Como assim? É porque o Okumura, a equipe dele, pegou esses dados e a primeira coisa que eles fizeram foi filtrar de todos eles o modelo do espaço livre. Porque basicamente o que você vai ter é a onda se comportando como uma frente de onda esférica. Logicamente que ela vai espalhar, se houver obstáculos, prédios, mas isso vai ser levado em consideração depois. Então, aquela variação mais bruta já foi retirada do modelo. Consequentemente, você tem que fazer esse cálculo e colocá-la de volta dentro do modelo. Então, este cálculo você faz, dado o comprimento do enlace, dadas as diretividades das antenas, dado o comprimento de onda, você calcula a atenuação ou a potência recebida utilizando o modelo de espaço livre. E aí você vai... O modelo de espaço livre não leva, obviamente, em conta o ambiente em torno. Então, você vai... Se for atenuação, você vai adicionar. Se for potência, você vai subtrair.
uma atenuação padrão. Então, além de remover a atenuação do modelo espaço livre, ele definiu um padrão. Eu não sei dizer por que foi definido esse padrão, tá? Mas esse padrão, ele assume um ambiente urbano, talvez porque a maioria das medidas tenha sido feita em ambientes urbanos. Uma altura de mastro de 200 metros, radiodifusão, e a altura do receptor de 3 metros. Receptor colocado no mastro em cima de uma van. Então, provavelmente, estou chutando, é porque a maioria das medidas foram feitas com características, onde o ambiente era urbano, a altura do transmissor 200 metros e o receptor em cima de uma van percorrendo as ruas das cidades com uma altura de aproximadamente 3 metros em relação ao solo. Tá? Então, essa atenuação padrão, ela é inserida no modelo do espaço livre. Mas nem todo o ambiente é urbano, nem toda a altura do transmissor é 200 metros e nem toda a altura de receptor é de 3 metros. Então, se por acaso uma dessas coisas não for o que você tem, uma ou duas ou todas elas, você vai corrigir. Então, existe um outro ábaco e fórmulas para você, no final, corrigir a atenuação em função do ambiente. Se não for urbano, você vai ter que corrigir. Em função da altura do transmissor, se não for 200 metros, você vai ter que corrigir. E em função da altura do receptor. Então, são 3 etapas e no final você chega num valor de acordo com o modelo do Okumura. E muita gente utilizou esse modelo e utiliza até hoje, mesmo não estando no Japão. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, observe que isso daqui é o modelo log distância, só que sem que você precise fazer medidas, sem que você precise passar através dos mínimos quadrados a sua reta. Isso aqui já é o modelo log distância obtido pelo Okumura e pela sua turma, em função das medidas que eles realizaram lá no Japão. A gente só vai perceber que é o modelo log distância na próxima aula. Eu estou antecipando para vocês. Isso aqui é um modelo log distância onde você não precisa medir. Você usa os dados que alguém já obteve para você no passado. Aí você tenta encaixar a tua situação nisso daqui. Então, segundo o modelo do Okumura, aí eu vou escrever em termos de atenuação. É o que aparece nos livros. Parece que as coisas foram feitas em cima de atenuação. Passar para a potência é tranquilo, né? Vocês já sabem fazer isso, decor e salteado. Então, segundo o modelo de Okumura, a atenuação em decibéis é igual à atenuação que você calcula modelo do espaço livre. Lembrando que essa atenuação do modelo de espaço livre é a atenuação de espaço livre, em decibéis, menos o ganho do transmissor, em dB, dBi, menos o ganho do receptor. E se houver perda de polarização, que aqui no curso a gente ignora o tempo todo, você também desconta do seu modelo. Além disso, você tem uma atenuação extra causada caso o ambiente seja urbano, a altura do transmissor seja de 200 metros e a altura do receptor seja de 3 metros. Se por acaso o seu ambiente não é urbano, não for urbano, então você tem um ganho, ou seja, o ambiente urbano é o mais densamente composto de obstáculos. Então, na verdade, então você diminui a atenuação caso, por exemplo, o seu ambiente seja rural. Então, se o seu ambiente é rural, este modelo daqui aumentou muito a atenuação, não era para aumentar tanto. Então, você tem um ganho associado à área. Logicamente que o ganho da área urbana é zero.
Então, você vai ter lá um gráfico, um ábaco, onde você vai ler este valor, dependendo do seu ambiente. Se a altura do transmissor não for 200 metros, também tem uma correção para a nova altura, que no modelo do Okumura é dado pelo ganho. Cuidado, isso aqui não é o ganho da antena. Isso não é o ganho da antena. A letra G está sendo usada aqui porque este valor sendo positivo, ele diminui a atenuação. Então, cuidado. Não é o ganho da antena transmissora. O ganho da antena transmissora entra aqui, ó. Isso aqui é um ganho, uma correção do valor que você assumiu como padrão. É uma correção pelo fato da altura da antena transmissora não ser 200 metros. Vocês vão ver que isso daqui, quando a altura for 200 metros, vai dar zero. E idem para a antena receptora. É uma correção devido à altura do receptor. Então, é um modelo de espaço livre, mais esses termos. Isso aqui vocês já conhecem. Isso aqui embaixo é a novidade desse modelo de Okumura. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Bom, prosseguindo, este valor da atenuação padrão para o ambiente urbano, ela é dada por esse ábaco que eu vou mostrar agora. Esse ábaco, se eu não estou enganado, foi tirado... perdão, antes disso. Se por acaso for potência, é só acrescentar o valor da potência em dBm do transmissor e trocar os sinais que aparecem aqui. É só usar essa relação. Essa relação é a mesma desde o primeiro dia de aula até o último. Agora sim, agora não. Primeiro eu vou mostrar as fórmulas que não dependem do ábaco. Aí eu vou deixar a transparência, próxima transparência, e aparece o ábaco maior. Então, repara, a correção pelo fato da antena transmissora não ter os 200 metros da situação usual, segundo o modelo do Okumura, é dado por essa fórmula. Então, repara, se a altura do transmissor for de 200 metros, isso aqui é zero. Se a altura do transmissor for maior que 200 metros, você tem um ganho. Se ela for menor, você tem uma atenuação. Isso aqui vai dar negativo. Para a altura do receptor, aí depende. Até 3 metros, você tem uma variação 10 log. Acima de 3 metros, 20 log. De onde é que vem esses valores, 20 dB por década? Por que 20 dB por década? Para estes ganhos aqui, ó. De onde vem isso? Alguém quer? A gente mencionou isso lá atrás no curso. Na terceira semana do curso, talvez na segunda semana do curso. De onde vem isso? O que é isso aqui? Pessoal, tá ainda gravando? Vou sair rapidinho aqui. Beleza. Vou ter que abrir outro arquivo. Não sei se é esse. Vou tentar. Se não for esse, é outro. Abre. O problema é que eu não vejo se abrir. Isso, terra plana. Modelo da terra plana. Deixa eu sair esse negócio daí do... Pior que eu não jogo. Não sei, instalei, não sei o que foi e fica aparecendo essa coisa azul aí. Estou indo lá para o modelo 2 raios. Quando a distância entre transmissor e receptor começa a ficar muito grande, muito grande, muito grande,
olha o que acontece. Você passa a ter um decaimento de 40 dB por década com a distância. E de onde vem isso? Vem, na medida em que você se afasta, a diferença de percurso entre o raio direto e o raio refletido começa a ficar aproximadamente igual a isso daqui, ó, 2 HT vezes HR dividido por D. Lembram dessa aproximação? E aí, quando você passa isso para dentro do modelo da Terra plana, que é um modelo log distância, não deixa de ser um modelo log distância, quando você passa isso para dentro, a gente deu muito cartaz a isso daqui, ó. A gente deu muito cartaz a essa variação. Mas repara, aqui, ó. A tua atenuação, ela varia com a altura tanto do transmissor como do receptor, 20 dB por década. Isso vem da física. É isso que acontece, lógico, não tem prédio aí, mas isso foi retirado dessa observação. Se as antenas forem suficientemente altas, então a variação da atenuação ou da potência, é só trocar o sinal, com a altura é 20 dB por década. Inclusive a gente chegou a ver, não me lembro mais, mas foi no modelo da Terra esférica, né? A fórmula do Marconi, que é o ganho é proporcional à raiz quadrada da distância. Inclusive tem a ver com a altura. Então, aquela observação que a variação é 20 dB por década, a não ser que a altura do transmissor seja pequena, vem daqui, ó, desse fato. Na medida em que o transmissor e o receptor começam a se afastar, a diferença de percurso entre o raio direto e o raio refletido passa a ser aproximadamente igual a isso, ó. Daí essa variação com a altura, tanto do transmissor como do receptor, de 20 dB por década. É esse fenômeno físico que está por trás dessa fórmula no modelo do Okumura. Voltando para cá. Aqui e aqui. Aqui é porque a antena é pequena, aí eu não sei explicar exatamente por que 10, não 15 ou 7. Mas aqui, oh, perdão, deixa eu colocar o ponteiro de novo. Aqui e aqui, a explicação vem lá do modelo de 2 raios. Então, os ganhos, ou melhor, vamos falar correção, para não confundir com ganho da antena transmissora, nem com ganho da antena receptora. A correção para a altura do transmissor é dada por essa fórmula. E a correção devido à altura do receptor, dada por essa fórmula, 10 dB por década até 3 metros, 20 dB por década acima de 3 metros. Os outros parâmetros, que são a atenuação padrão para o ambiente urbano, e a correção que você tem que fazer, caso o ambiente não seja urbano, eles vêm através de ábacos, e esses ábacos vão ser mostrados na próxima transparência. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, esse ábaco aparece no livro do Rapaport, aparece em outros livros. É a atenuação, aqui é a atenuação em decibéis. Essa atenuação você lê nesta escala daqui, ó, vai desde 10 dB, neste ábaco pelo menos, até 70 dB. Isso daqui é para uma região urbana, assumindo uma altura de transmissor, que aqui nesse gráfico está sendo chamado de HB, mas é o nosso HT, 200 metros, B aqui provavelmente de base, né? E M de móvel. Aqui é o HT do transmissor, 200 metros, e para uma altura de receptor, que aqui ele chama de HM, de 3 metros. Essa atenuação, ela
depende, segundo o ábaco, da distância entre transmissor e receptor, entre a base e o móvel, desde 1 km até 100 km. E, obviamente, pelo comportamento bem uniforme dessas curvas, provavelmente você até pode dar uma extrapoladinha aqui para baixo, se for um pouco menor de 1 km. Este ábaco não é o ábaco original do Okumura, porque, repara, ele já foi estendido até 3 GB. Os dados originais do Okumura, eles vinham só até 2 GB. Com o advento da segunda geração de telefonia, na década de 90, frequências em torno de 2,4 GB começaram a ser utilizadas, aí o pessoal forçou a barra, né? Puxa, curva tão suavezinha, de repente dá para dar uma extensão nela. E aí é o que está aqui nesse ábaco. Então você tem essas curvas, o valor da atenuação padrão, vamos chamar assim, em função da distância e também em função da frequência, que aqui foi colocada numa escala logarítmica. Vai desde 100 MHz, ou seja, o pessoal também extrapolou aqui para baixo, né? Porque originalmente, segundo os trabalhos do Okumura, era até 150. Bom, agora eu fiquei na dúvida, né? Aqui vai desde 100 MHz, provavelmente foi estendido um pouquinho para baixo, até 3 GHz. Então, dada a distância, dada a frequência onde as curvas se encontram, você traça a linha horizontal e lê o valor da atenuação em dB. E se por acaso a altura da antena transmissora ou a altura da antena receptora não forem dadas, não tiverem esses valores, vocês façam as correções usando as fórmulas anteriores. E se a sua área não for considerada urbana, você lê aquela correção devido à área através desse ábaco. Onde, obviamente, aqui não aparece a curva para a região urbana, a curva da região urbana seria essa aqui de baixo, ó. 0, porque já está o valor calculado aqui. Então, a área urbana seria essa curva aqui, 0. Se por acaso a sua área for considerada suburbana, então você vai ler a correção em função da frequência, usando esse ábaco aqui. Dada a frequência, dada a região, você faz a correção olhando aqui nessa escala. Positiva, porque se a área não é urbana, tem menos obstáculos, então a atenuação é menor. Você vai diminuir esse valor da sua atenuação dada segundo esse gráfico. Esses gráficos provavelmente foram publicados posteriormente ao trabalho do Okumura, que aqui já vai, ó, desde 100 MHz até 3 GB, e aqui também. Em relação ao modelo de Okumura, alguma pergunta? Se eu não estou enganado, eu peguei esses ábacos do livro do Rapaport, tá? Eles são bem... E não aparecem só no livro do Rapaport, não. Eles aparecem em outros livros. Mas também aparecem em outros livros ábacos diferentes. Por exemplo, no livro do Parsons, é um livro muito famoso. Parsons é um professor, não sei se ainda é vivo, é um professor inglês. Ele já apresenta os ábacos de Okumura com outra forma. De outra maneira, tá? Enfim, é só para mostrar para vocês que existem diferentes maneiras de se apresentar os ábacos e, consequentemente, o modelo do Okumura. Eu confesso que eu não sei qual é o melhor. Eu acho os ábacos que aparecem no Rapaport mais simples de compreender. Repara que aqui está... É difícil fazer leitura daqui, ó. Então, aliás, eu estou falando bobagem aqui. Aqui é para isso daqui é para correção
relativa às alturas do transmissor e do receptor. E aí o ganho da área é incluído dentro desse gráfico. Ou seja, você tem aqui um ábacus onde já te dão não só eles te dão não só a área, cadê aqui? Medium City está aqui. Ou seja, nesses ábacos você não precisa daquelas equações para a correção das alturas, e a correção para a área, para a região, se ela é urbana ou não, já estão aqui dentro. Tá? Mas eu não gosto desses ábacos porque eles sempre assumem região urbana. Ou é uma cidade grande ou é uma cidade pequena. Enquanto que os outros ábacos permitem, por exemplo, região rural. Então, eu gosto mais desses ábacos. Eu sei que os outros existem, mas eu nunca usei esses daqui. E, consequentemente, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu só quis mostrar aqui que existe, né, é o mesmo modelo do Okumura, mas com ábacos diferentes. Eu não sei, inclusive, qual é o original. Mas eu acredito que não sejam esses, porque isso daqui é só para a área urbana. Em relação ao modelo do Okumura, vou voltar para trás. Alguma pergunta? Eu tenho. Por favor. Esse gráfico do AMU tem para dois valores para valores específicos de antena do transmissor e do receptor. Peraí, eu não entendi. O que é valor específico de transmissor e receptor? Estaria HB igual a 200 e HM igual a 3. Esse ábaco assume, né, que a altura do transmissor é de 200 metros e a altura do receptor é de 3 metros. Certo. Então, se essas alturas forem diferentes, além de eu mudar... Você corrige por isso daqui. Repara, esta correção, quando a altura é de 200 metros, dá 0. Beleza? Ou seja, você sempre inclui isso no seu modelo. Você põe lá no computador, já coloca isso, porque se por acaso for 200 metros, automaticamente já dá 0. Então, se não for 200 metros, isso daqui vai fazer a correção. E aqui, se não for 3 metros, idem, mesma coisa. Repara, quando o HR é 3 metros, dá 0. Tá. Beleza? Então, se não for nem 200, nem 3, ou isso daqui corrige. A correção é feita por aqui. Segundo o modelo que eu estou mostrando para vocês, que é o mesmo que aparece no livro do Rapaport, tá? E se por acaso o ambiente não for urbano, você corrige usando esses valores que aparecem nesse outro gráfico. Beleza. Obrigado. Se o ambiente é urbano, é como se fosse essa linha aqui, ó. Ou seja, você não faz nada. Acrescenta 0. Beleza ou não? Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta? Então, a gente vai caindo isso na prova, ou nos exercícios, por exemplo, que eu deixei para vocês no Moodle, que eu não cobro mais exercícios depois de uma certa data. Esses são os ábacos que vocês vão usar no modelo Okumura. Eu só coloquei isso daqui para ressaltar que em outros lugares esses ábacos aparecem de uma maneira diferente, tá? A gente vai parar a aula por aqui, mas só adiantar o que a gente vai começar vendo na próxima aula, principalmente, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, começou-se a ver a possibilidade de você oferecer serviço de comunicação móvel, telefone móvel. Se você pegar aqueles filmes antigos, aqueles seriados da década de 70 dos Estados Unidos, tem sempre um carrão, o cara tá com aquele chapéu de boiadeiro assim, ele pega um telefone e começa a conversar. Então, telefonia móvel já existia, mas era um serviço muito caro e para poucos, tá? E mesmo assim não havia
se eu não estou enganado, era um serviço limitado, ou seja, você não podia ir de uma célula para outra. Você era atendido numa grande região. Mas, de qualquer maneira, o pessoal começou a perceber que, com a tecnologia evoluindo, ia ser possível você oferecer esse serviço sem fio, né, para mais usuários. Então, e o modelo do Okumura, o pessoal verificou que ele era muito bom, mas tem esse problema do ábaco. Né? Você tem que fazer a leitura de ábaco. Então teve outro japonesinho, ou japonesão, nunca vi esse cara antes, é o Hata. Então o Hata, em 1980, ele publicou um artigo, já numa revista americana. E o que esse cara fez? Ele teve a paciência de pegar os ábacos do Okumura, não para todas as frequências, só até 1.5 MHz. Mas, se não me engano, depois isso foi estendido. O pessoal, depois desse trabalho, alguém pegou e fez a extensão para frequência, se não me engano, até 2 GHz ou 3 GHz. Mas, inicialmente, o que o Hata fez? Ele pegou os ábacos do Okumura, foi interpolando e transformou os ábacos, transformou a informação que tem dentro dos ábacos do Okumura em equações empíricas. Vou só mostrar as equações. Você não vai entender nada. Simplesmente ele foi interpolando, ele foi vendo que para esta faixa de frequências, para esta faixa de comprimento de enlace, repara que agora já não vai até 100 km, já é menor. O interesse é de células menores. Para as alturas de transmissor, repara que já não vai até 1 km. Tá? Ele chegou nessas fórmulas, ele pôs tudo em fórmula. E, consequentemente, isso pôde ser colocado dentro das calculadoras programáveis, não é do tempo de vocês, mas havia essas calculadoras programáveis e em pequenos computadores pessoais. E isso facilitava, lógico, facilitou os cálculos. E o Hata acabou popularizando o modelo do Okumura naquilo que hoje a gente chama de modelo Okumura-Hata. Então, na verdade, o trabalho braçal mesmo foi do Okumura e da sua equipe. O Hata pegou os dados obtidos das curvas de Okumura e conseguiu obter fórmulas que, para estes domínios aqui, para esses limites, te dão quase que o mesmo resultado que você obtém fazendo a leitura dos ábacos. E aí o modelo ficou popular. Até hoje é uma referência. Lógico que tem coisa melhor hoje, coisas onde você levanta o seu modelo baseado em medidas na cidade. Deve ter um modelo para a Alemanha, deve ter outro modelo para a Europa, deve ter um modelo para Nova York, mas isso aqui acabou popularizando naquela época o modelo do Okumura e a sua utilização para fazer o dimensionamento de sistemas de comunicação sem fio, diminuindo a necessidade de medidas, ou seja, você precisava de poucas medidas para fazer um ajuste melhor, mas não aquela quantidade exagerada de medidas. E acabou virando uma referência. Se você pegar certas recomendações do ITU, você vai ver no apêndice lá o modelo Okumura-Hata usado como referência. Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Alguma pergunta, pessoal? Bom, eu vou parar aqui de gravar só um momentinho. Deixa eu parar de gravar.